Estou apaixonada pela minha melhor amiga. Eu quero saber quem nunca. Quem nunca teve numa situação dessa? É, Amaralim? Conta aqui pro pessoal. Vem cá. Eu acho que no jogo que a gente vive das mulheres que gostam de mulheres, eu acho que isso é a coisa que mais acontece. Porque, por exemplo, eu jamais, porque eu fugi isso como cão foge da cruz. Eu jamais teria me relacionado com a mulher se não fosse com a minha melhor amiga. Primeiro pela confiança, depois pelo. Acho que primeiro pela confiança, sabe? A, a, a segurança de eu poder mostrar uma coisa em que eu morri de vergonha e não ser julgada por isso. Eu acho que esse é um ponto super, né? E depois porque, enfim, aí já entra um outro processo meu, que é o fato de eu gostar de uma pessoa, eu preciso gostar antes de me envolver com ela. Então, isso é um outro ponto, né? Que nem todo mundo é assim, mas pra mim, eu só conseguiria ter me envolvido se fosse com a minha melhor amiga. Eu lembro que no colégio tinha umas duas meninas, assim, que me olhavam diferente lá, sabe? Lembro demais, demais, demais. E eu morria de medo, cara. Tipo, morria de medo. Tipo assim, tinha medo de ser cantada por elas. Eu tinha muito medo. E é exatamente pelo medo de ser chamada, né? De ser apelidada, sabe? Tinha muito medo. E eu vi que as meninas me olhavam, essas duas, né? Elas me olharam diferente. Acredito que talvez por, por semelhança, né? Por achar que, cara, essa menina aí é também, né? Mas eu lembro demais, cara, lembro demais. Lembro de uma menina que era mais alta e lembro de uma menina que era mais baixa. Lembro dessas duas, assim. E a mais baixa eu achava ela linda, só que eu morria de medo dela. Eu não ficava só com ela em nenhum momento lá no colégio, fugia demais. E tem a coisa mais normal do mundo. Só que o que que acontece? Quando você já se entende, como é que você faz, né? Porque aí, quando você já se entende adulto, tá? Como é que você faz? Porque aí você tem, é a sua melhor amiga, e aí como que você fala pra ela que você tá gostando dela de forma diferente? É difícil, assim. Eu já vi meninas que acabam se distanciando porque não conseguem, assim, tem certeza que vão perder, né? Porque vê que a menina às vezes fica em dúvida, às vezes tem certeza, mas ela mesma não não consegue gostar de outra forma, a não ser de forma amorosa, né? Daquela amiga, né? E cara, isso acontece tanto, sabe por quê? Eu acho. Porque a gente quanto mais a gente conhece o outro, sabe? Quanto mais você entra na vida da menina e mais você conhece ela, as qualidades dela, os defeitos dela, mais você se apaixona por ela, eu acho. Porque você começa a ver exatamente quem ela é, né? Ela não é quem ela mostra ser, ela é quem ela é mesmo. E aí você gosta daquilo que é real, não é aquilo que ela performa. E é difícil, assim, é difícil. Eu já tive nas duas situações, né? Já tive na situação de gostar da minha melhor amiga, que foi inclusive com que eu me descobri. Gostar da minha melhor amiga e ser correspondida. E já tive de gostar de uma amiga e não ser correspondida. E é difícil demais, cara. Tudo que você quer é deixar de gostar. Tudo que você quer. Porque você sabe que a pessoa te olha de outro jeito. Você não consegue olhar se não for daquele jeito. Mas a pessoa, ela realmente tem um olhar diferente pra tu, sabe? E machuca muito. Machuca muito. Já vi casos de meninas, por exemplo, que se apaixonam as duas melhores amigas. Uma de fato, assim, uma de cara rejeita logo, mas aí passa um tempo, aí ela se entende, aí ela descobre que realmente é aquilo, e aí depois de um tempo elas acabam se encontrando e acabam ficando juntas de alguma forma. Então, assim, tem várias situações, sabe?
Aí você me pergunta, cara, o que que a gente faz? Aí eu não sei te dizer. Eu acho que é muito do momento, assim. Você tem que perceber a situação, sabe? Você tem que ver primeiro se a pessoa dá abertura para que você fale para ela o que você está sentindo. A abertura ela sempre vai dar, se é sua amiga, ela sempre vai dar. A questão é como que ela vai receber. É nesse sentido, tá? Se ela vai receber de forma positiva isso, assim, se ela não vai rejeitar, ela pode até não gostar de você da mesma forma, mas ela não vai te rejeitar. Então aí realmente é você trabalhar o seu sentimento, é você com você. O problema é quando ela te rejeita. Tipo assim, quando você fala isso e aí ela, então fica distante aí é que machuca, porque é como se ela não te conhecesse de fato, né? É como se ela não te conhecesse. Também tem um outro lado de às vezes a pessoa fazer isso para que você se entenda, para que você processe o seu sentimento. Tipo assim, ela gosta de mim, então vou dar aqui esse espaço para que ela reformule o sentimento dela e me coloque no lugar que me cabe, que é de amiga, não é de nenhum relacionamento amoroso, né? Aí isso também é um ponto que ela pode te rejeitar por causa disso, sabe? Porque ela pode, por te conhecer tanto, ela sabe que tu só vai processar se tu se afastar. Então por isso que ela pede um tempo dessa relação, né? Assim, ela se afasta para que você processe tudo direitinho. Não é fácil, cara. É a coisa mais comum e como é difícil isso. Porque quando você se apaixona por uma pessoa ali que você não tem conhecimento sobre ela, passa na urina, né? Assim, você vai, você nem sofre. Mas, cara, quando é uma pessoa que você conhece, quando é uma pessoa que você quer manter na sua vida, caraca, dilacera. É um luto que você vive, assim. É um luto, literalmente. Porque realmente você precisa matar aquele sentimento por aquela pessoa e deixar que nasça um outro sentimento que é o que ela permite. Nó. Olha, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e a gente estava falando exatamente sobre isso. Quando você está interessado numa pessoa e você percebe que aquela relação ela não vai evoluir mais do que amizade, quando isso é entendido, as duas pessoas precisam ter muita maturidade para entenderem que como é que elas vão fazer isso. Porque se não tiver condições de elas continuarem amigas até processar tudo o que sente, elas têm que se afastar até elas realmente terem condições de serem amigas apenas. E depois tocar o barco, porque, cara, não é fácil assim. Eu confesso que eu já, por algumas vezes, as vezes em que eu tive a oportunidade, vamos dizer assim, algumas vezes eu fiquei amiga de pessoas que eu gostava, tá? Isso aconteceu. Mas hoje eu não faço mais. E não faço mais não é nem por outra coisa, é por mim. Porque é um negócio que machuca, é um negócio que dói, viu? É um negócio que é difícil você entender, sabe? É difícil de você conviver com isso. Muito difícil. Porque você, por mais que você. Qual é o pensamento quando você faz isso? Existe uma lógica para isso, tá? Cara, eu quero aquela pessoa na minha vida de qualquer forma. Olha como é que a gente se coloca, ó. Eu quero aquela pessoa da minha vida de qualquer forma. E eu não me priorizo dentro da minha vida. Eu estou priorizando o outro dentro da minha vida. Olha aí, ó. Então hoje eu não permito mais isso. Porque hoje eu me priorizo dentro da minha vida. A pessoa tem a opção de aceitar essa minha decisão de me afastar ou não aceitar, tudo certo, uma decisão dela e respeito a decisão que ela tomar. Mas eu preciso me priorizar na minha vida, sabe? Então hoje eu não acontece mais. Se eu estiver gostando de uma pessoa e essa pessoa tentar se aproximar como amiga, eu tento avaliar aqui dentro, peraí, eu gosto dessa pessoa ainda. Às vezes a gente até acha que não gosta mais, né? Mas aí a pessoa entrou em contato e tudo, aí a gente tá ali conversando. Cara, ela ainda mexe comigo, eu ainda gosto dessa pessoa. Fulana, eu não consigo ser sua amiga nesse momento.
Eu preciso de mais um tempo. Eu quero muito que esse tempo acabe, porque eu sinto muito sua falta. Mas nesse momento, eu realmente não consigo, eu já percebi, eu não consigo. Porque a pessoa como amiga, cara, ela é amiga. Ela vai querer estar falando das relações dela, né? E aí, quando você gosta, você vai sentir aquilo ali. Ou então você vai dar um conselho torto, sabe? Não é, não é legal. Você queria estar muito no lugar daquela pessoa que ela tá gostando, né? É uma, nossa, gente, é muito ruim. Por isso que eu não faço mais isso comigo, sabe? Não me permito mais esse tipo de coisa, assim. Não faço mais. E eu acho que é uma coisa a se pensar. Se você é amiga de uma pessoa em que você gosta dela, de uma menina que você gosta, pensa bem. Porque ela tá no direito dela, ela tá vivendo a vida dela, ela vai viver a vida dela. Ela não vai deixar de viver porque você gosta dela, não, tá? Mesmo ela sabendo. Mesmo ela sabendo, ela não vai deixar de viver. E não é justo que ela deixe de viver porque você gosta dela. Ela precisa ter a liberdade dela para ver o que ela quer e você precisa administrar o que você sente. Gente, sentimento é para ser administrado, não é para deixar de ser sentido. É para ser administrado. Só que, óbvio, quando eu sei o que eu estou sentindo, eu vou dando limites, né? Eu vou dando limites. Estou falando aí de. Essa frase, ela cabe para raiva, para outras coisas, mas quando eu estou falando de sentimento amoroso, aí eu preciso colocar limite, ou até aqui eu estou me machucando. Aqui eu consigo ir de boa, mas até aqui não dá. Então, me dá um tempo, quero muito, mas me dá um tempo porque eu realmente ainda não consigo. Eu não sabia, eu pensei que eu conseguiria, mas descobri que ainda não dá, entendeu? E toca. Mas, nossa, gente, nossa, é difícil, sim. Uma coisa que eu acho que pode ser legal de dividir, assim, sobre esse assunto, é assim, ó. Quando você perceber que tá começando a sentir umas coisas diferentes, como é que você sente, né? Dá uns frios na barriga, você sente uns frios na barriga, você sente uns calafrios, assim. Quando a pessoa toca, né, te toca de qualquer forma, assim, pega no cabelo, coisa de mulher, né? Pega no cabelo, aí você dá eita, umas coisas assim, uns arrepios, assim. Aí você já se liga, você já presta atenção em você, disse, eita, eu acho que eu tô gostando dessa pessoa. Uma coisa também que é termômetro demais pra gente identificar isso, quando você só fala naquela pessoa. Gente, quando a gente só fala na pessoa, cara, é notório, assim, é notório. Cara, você tá gostando daquela pessoa. É claro que, repara, né? Quando você tem pessoas, seus amigos que você gosta muito, é natural que você sempre traga pra mesa, pra conversa, citar, ó, fulano, beltrano, né? É fácil. Mas geralmente, quando a gente gosta, a gente fala muito dessa pessoa. Tudo no que acontece ao seu redor te lembra aquela bendita daquela pessoa. Então você precisa reparar isso, entendeu? Saber se você, ó, lembrei da fulana, lembrei da não sei o quê. Não existe esse lastro de tempo entre lembrar e esquecer é muito pequeno. Geralmente você está lembrando dela em tudo. Então é uma coisa também a se pensar, para você sair identificando, porque você identificou que está gostando da pessoa, já olha para você. Eita, peraí, isso aqui eu vou poder viver? Não sei. Isso aqui eu não vou poder viver? Já está descartado já a opção? Cara, então peraí. Ou eu tento me resolver dentro de mim sem comunicar ela nesse começo. Ou então quando eu vejo que a coisa está muito saindo do meu controle, assim, que eu realmente eu vou precisar de espaço. Aí eu falo, né? Ó, fulano, é o seguinte, eu tô criando um sentimento por você, eu não esperava por isso, não estava preparada para isso e eu tô tentando conviver com isso, não consigo, então eu vou precisar me afastar, a gente se afastar um pouco porque eu não consigo conviver. Presta muita atenção se a pessoa te responsabiliza por isso, tá? Tipo assim, ai, não acredito, que a gente vai se afastar por causa disso, não sei o quê. Presta atenção, porque é o seu sentimento
São os seus limites, é aquilo que você consegue, tá? Faça por você. Ela não vai fazer por você e ela não tem a obrigação de fazer por você. Você tem. Então faça por você, porque a obrigação dela é cuidar da vida dela e dos sentimentos dela. Você vai fazer um buraco na vida dela? Vai. Mas a sua obrigação é você cuidar de você. Então, por mais que ela ache ruim, não deixe, não deixe com que ela te convença de algo que é o melhor para você. Você sabe o que é melhor para você, então só faça, tá? Porque só a gente que sabe o quanto que dói, o quanto que machuca. E por mais que a gente ame demais o outro, ele não tá na nossa pele, principalmente se não é correspondido, entendeu? Se não é um sentimento recíproco, faz não. Ai, cara, mas é difícil demais. Se é um negócio que eu não quero mais na minha vida, é me apaixonar por uma amiga, pelo amor de Deus, Deus me livre. Mas a vida dá umas calejadas na gente. Acho que isso não acontece mais, não. Apesar de eu precisar gostar da pessoa para poder me apaixonar por ela, mas melhor amiga não. Melhor amiga para mim hoje até porque quando você fica mais velho adulto também você não tem melhor amiga, né? Você tem amigas, né? Você tem as amigas próximas, mas melhores amigas, cada amiga tem uma característica, ocupa um lugar dentro de você, então é bem específico. Mas amiga é amiga, pra mim, amiga é família, entendeu? Então, não tem como você se apaixonar por família. Eu, pelo menos, isso pra mim é muito. Família é irmão, né? Família, primo, pra mim tudo é irmandade. Então, não tem como, entendeu? Não tem como sentir nada por família, por irmandade, não dá mesmo. Irmandade é irmandade, ponto, né? E uma coisa muito legal é quando você consegue chegar, exatamente por causa disso, quando você consegue chegar, deixou de gostar da sua amiga e virou irmandade. Oh, aí é bom demais. Aí é bom porque você já amava aquela pessoa, né? E realmente você conseguiu ressignificar esse amor. Não sei nem se esse nome cabe para isso, assim. Mas você conseguiu colocar o amor em outra caixinha, em outra esfera. E aí, cara, é outra pegada, assim, porque você você tem conexão com aquela pessoa. Geralmente eu, quando eu me apaixono, eu tenho conexão com a pessoa. Então você tem conexão com aquela pessoa. Aquela pessoa já é uma pessoa super especial para você. Só que agora você não espera mais nada dela. Você pode ser você como amiga, apenas. Porque ela pode falar à vontade que não vai machucar em nada. Oh, cara, é bom demais, sério. Uma das experiências mais incríveis que eu já vivi foi isso. É você gostar de uma amiga e você olhar pra ela somente como amiga. Porra, é bom demais, sério. Isso é bom. Tu tem seu lado positivo e lado negativo, né? O lado negativo é sofrer. Mas o lado positivo é você realmente conseguir virar isso aí. Nossa, é bom demais.